I Hate Fairyland, primeira temporada, história completa. Essa é a Gertrude. Ela estava no quarto brincando normalmente quando um portal surge e suga ela. Ela grita por ajuda, chama a mãe, mas ninguém aparece. Gertrude cai em alta velocidade atravessando as nuvens, gritando que não quer morrer, mas não tem jeito. Ela bate a cara no chão e fica toda arrebentada. Uma mulher se aproxima e diz: Bem-vinda ao mundo das fadas. Ela se apresenta como a Rainha Cláudia, governante daquele mundo, e explica que existe uma porta capaz de levá-la para casa, mas é preciso encontrar uma chave. Então a rainha entrega duas coisas para Gertrude, um guia mágico chamado Larry e um mapa com tudo sobre o mundo das fadas. E ali começa a aventura. Mas a lua revela que isso foi há 27 anos. Gertrude continua presa e nunca encontrou a chave. Seu corpo não envelhece, mas ela já está presa naquele mundo há 27 anos. A garota, cheia de alegria e esperança, se transforma em alguém odiosa e miserável. Em um ataque de raiva, ela xinga a lua, pega um canhão e explode a lua. Para não deixar testemunhas, usa uma metralhadora e atinge várias estrelas. Uma estrela cai no rosto da rainha. A rainha pergunta o que aconteceu. A estrela responde apenas: foi ela, um pesadelo de horríveis cabelos verdes. E morre. A rainha se enfurece e decide eliminar Gertrude. Mas o guia lembra, não é permitido ferir hóspedes do mundo das fadas. Então ela cria um plano e oferece uma recompensa pela cabeça de Gertrude. Enquanto isso, Gertrude está roubando um banco, mas os guardas cogumelos capturam ela com um sapo elétrico. Algemada, ela é levada até o Lorde Lesma para ser julgada, mas ela o engana, usa a corrente para sufocá-lo. Os guardas pulam nela, só que Gertrude já está completamente fora de controle, devorando os guardas cogumelos sem piedade. Gertrude foge pulando pela janela e cai em um porco voador. Passa a noite toda resmungando e nem as montanhas de gelo aguentam e mandam ela calar a boca. Então ela cai no mar e vai parar em uma ilha de sorvete. Sente muito frio e vomita os guardas cogumelos que tinha devorado antes. De repente, olha para trás assustada porque um homem gigante e musculoso, cheio de espadas e armas, aparece. Mas a cena corta para ela em um bar com a cabeça do caçador ao lado dela. Ela derrotou ele facilmente. Ela já está completamente bêbada discutindo com o bartender. Xinga, assusta o Cavaleiro Sapo e diz ao guia mágico que se sente mal por já ter completado 37 anos e ainda parecer uma garotinha fofa. Do nada, ela se transforma em uma criatura grotesca e o atendente explica que ela deve ter bebido a cerveja dos desejos. Ela desejou e bebeu, mas xinga, dizendo que queria ser normal. O guia mágico zoa, falando que o Cavaleiro Sapo deve achar ela atraente agora. Gertrude dá um soco em Larry, e a cena corta para o castelo, onde o servo avisa a Rainha Cláudia que Gertrude derrotou o caçador de recompensas. A rainha começa a planejar outro ataque, usa a bola de cristal e faz uma chamada de vídeo com a bruxa Rorribela. Juntas planejam tudo, e a rainha paga pelo serviço de eliminar Gertrude. A bruxa voa em sua vassouricleta, localiza Gertrude e engana um sátiro, fazendo-lhe comer uma maçã envenenada e virar um zumbi instantaneamente. Nesse momento, Gertrude estava dentro de um gigante azul procurando a chave. O guia diz que encontrou. Ela fica feliz, achando que finalmente vai voltar para casa, mas ele revela que encontrou o isqueiro que tinha perdido. Eles não acham a chave e voltam para o bar, mas quando chegam, encontram vários zumbis. Gertrude não se assusta, fica animada, invoca um machado e elimina violentamente os zumbis. Só que não eram poucos, eram milhares. No meio da matança, ela acaba eliminando o narrador da história. Mas não se preocupe, eu estou aqui para substituir ele. Ela não liga para isso, começa a cantar e para acabar de vez com tudo, o guia mágico invoca um dragão que queima tudo ao redor enquanto Gertrude sai andando como se estivesse em um filme de ação. Depois que Gertrude elimina todos os zumbis, a bruxa avisa a rainha que não conseguiu matar a garota. A rainha fica furiosa, chama todos de inúteis e decide agir pessoalmente. Ela se teleporta para a Floresta dos Anciões, entra em uma árvore e encontra os anciões pedindo ajuda para se livrar de Gertrude. Mas eles dizem que basta esperar ela encontrar a chave. A rainha responde que já sabe disso. Então o mago bugado afirma que se nenhuma lei foi quebrada, não há o que fazer. É quando a rainha lembra que já faz 27 anos que Gertrude chegou e nunca encontrou a chave. Então propõe um plano: invocar outra criança. Assim, Gertrude perderia o cargo de convidada e deixaria de estar protegida pelas regras. E dessa forma, ela poderia acabar com Gertrude até não sobrar mais nada. Enquanto isso, Gertrude está fugindo de um centauro. Tenta atravessar uma ponte, cai e fica vários dias inconsciente. Tempo suficiente para até criar barba. Ela acorda irritada ao ouvir uma música e descobre que é uma garotinha chamada Feliz, a nova criança invocada para aquele mundo, também acompanhada de um guia mágico e procurando uma chave. Gertrude pergunta há quanto tempo ela está ali, e a menina responde que faz muito tempo, quase um dia inteiro. Isso deixa Gertrude ainda mais furiosa. Ela invoca seu machado e parte para cima da garota, mas Feliz solta um Kamehameha de arco-íris e lança Gertrude para longe, deixando ela toda destruída, parecendo morta. Enquanto isso, uma lagarta chamada Sr. Grubbins está narrando a história. O guia mágico fuma e oferece uma bebida para ele, que recusa, dizendo: é política da empresa não usar substâncias alcoólicas no trabalho. O guia manda ele continuar e ele segue dizendo: Gertrude parecia ter encontrado seu destino, mas para a infelicidade de um guia,
ela estava muito viva. Então Larry dá um tiro na lagarta e logo em seguida regenera Gertrude. Depois que Larry regenera Gertrude, ela usa um espelho mágico e puxa a Rainha Cláudia para a dimensão dos espelhos. A rainha diz: Você vai se arrepender disso. Mas o guia mágico a rende, apontando uma pistola. Gertrude manda ela ficar parada e explicar por que existe uma garota humana do outro mundo tentando encontrar a chave dela. A rainha responde que Feliz quer a chave e está perto de encontrar. Gertrude fica furiosa e grita: Eu já sei disso, rainha desgraçada! Eu quero saber por que ela está atrás da chave que devia ser minha! Rainha Cláudia responde: Deixamos o portal do mundo das fadas fechado enquanto você procurava a chave. E se passaram 27 anos. Aliás, você é péssima nisso, sabia? Gertrude estoura de raiva e responde: Como eu poderia ter lidado com tudo isso enquanto eu enlouquecia? Meus dias são cheios de cores brilhantes e vidas infinitas que nenhum olho humano devia ver. E minhas noites são gastas ouvindo canções de ninar vindas de todos os lugares ao mesmo tempo. E meu único amigo é uma larva mágica. Ainda calma, a rainha diz: Mas pelo menos você está envelhecendo bem. Pelo menos por fora. Gertrude xinga e ameaça a rainha, que responde: Fique quieta. Para me enfrentar, precisa ser alguém extremamente poderoso, não uma pirralha mimada. Sem medo, Gertrude retruca: Nossa, pra enfrentar você, precisa levar uma máscara de gás também? Porque, seu bafo tá brutal. A rainha Cláudia se enfurece e dispara uma rajada de energia a queima-roupa em Gertrude. Gertrude recebe o ataque direto na cara, mas logo em seguida, Larry explica que a rainha do mundo das fadas não pode fazer mal a um único fio de cabelo de um convidado. Gertrude sai completamente ilesa. A rainha respira fundo e diz: Desculpe, querida. Não sei o que deu em mim. Meu trabalho é estressante demais. E por mais que eu queira apertar seu pescoço até que você desapareça, você é uma convidada do mundo das fadas. Mas por um tempo... Gertrude estranha e pergunta o que significa por um tempo. A rainha explica que quando Feliz encontrar a chave, Gertrude deixará de ser convidada e será apenas uma garotinha doida no reino das fadas. Em seguida, a rainha desaparece. Gertrude pergunta ao guia mágico o que a lei diz sobre duas convidadas, e ele responde: Em caso de múltiplas convidadas, aquela que encontrar a chave primeiro poderá retornar ao seu mundo, enquanto os outros convidados se tornarão pessoas comuns no reino das fadas, onde ficarão para sempre, durante toda a eternidade eterna, e perderão o feitiço que protege os convidados. Gertrude diz que isso não vai acontecer. Então, ela tem uma ideia para adquirir muito poder. A cena corta. Feliz aparece, buscando informações, fazendo amizades e seguindo pistas para encontrar a chave. Enquanto isso, Gertrude está em um lugar sombrio. O plano é encontrar um dos Lordes Malignos e conseguir seus poderes. Para chegar até lá, Gertrude enfrenta esquilos raivosos, atravessa uma floresta cheia de bebês chorando, escala as montanhas dos gigantes nariguentos, foge de uma rajada de peido, cruza o Mar Vermelho e, finalmente, embarca rumo a um castelo assustador. Ela sobe as escadas e manda o guarda abrir a porta. Ele se recusa. Ela resolve do jeito dela e entra. Dentro do castelo, encontra um dos 7 lordes do mal. Ele a recebe com boas-vindas. Gertrude pergunta: Como sabe meu nome? Ele responde: Sou um dos 7 lordes do mal. Eu sei de tudo que eu não sei. Ela retruca: Tá certo então, mas não tenho ideia do que isso significa. Ele responde: Significa que eu sei de tudo, porque eu permito que tudo exista. Quando decido que não deve existir, então não existe mais. Gertrude responde: Entendi. Você é um poeta do mal com problemas de controle emocionais. Deve saber sobre a Feliz e como está tentando pegar minha chave e me deixar presa aqui pra sempre. Ele confirma: Sim. É uma reviravolta e tanto. Gertrude pergunta se ele sabe o que ela vai pedir. Ele diz que sabe de tudo, todas as coisas. Então ela pede os poderes dele emprestados. Ele aceita, mas com uma condição. Ela precisa escapar do calabouço e provar que é digna. De repente, Gertrude é sugada para o submundo de Fairyland. E lá terá que enfrentar monstros horripilantes para provar seu valor. Gertrude é enviada para o submundo de Fairyland para provar que é digna. Enquanto isso, Feliz finalmente encontra a chave e é teleportada para o local da porta. A rainha Cláudia abraça a garotinha e diz: Espero que tenha aproveitado seu tempo conosco. Agora tudo o que tem que fazer é colocar a chave na porta e destrancá-la. Então, logo em seguida, vai estar na sua casa em um pulo. O sol começa a narrar a despedida, mas Feliz diz que quer se despedir da sua guia mágica antes de ir. A rainha, apressada, interrompe: Vamos passar seu lindo corpinho por aquela porta, não é?
Tipo, agora mesmo. De repente, um estrondo ecoa. O sol confuso comenta. Não tenho certeza do que está acontecendo. Isso é parte da história? A rainha grita irritada. Continue narrando sua bola inútil de ar quente. Diga que ela vai atravessar aquela porta. Não importa o que aconteça. Então, o chão explode. Um dragão sinistro emerge e dispara uma rajada de fogo que destrói completamente o sol. Uma chuva de sangue cobre todos ao redor. E no meio do caos, Gertrude aparece voando no dragão, gritando. E aí, seus filhos da... Feliz encara Gertrude e diz que já está cansada dela, e que agora vai dar uma lição nela. Gertrude surge voando em um dragão colossal, mas Feliz encara ela sem recuar e diz que vai dar uma lição nela. Gertrude ri e diz... Ah, linda e doce Feliz. Você me pegou de surpresa antes, mas agora eu vim preparada. Quero dizer, você notou o enorme dragão malvado que me trouxe aqui, certo? A rainha Cláudia grita, furiosa, dizendo que aquilo é contra todas as regras conhecidas do mundo das fadas, e exige saber de onde vieram aqueles poderes. Gertrude responde sorrindo. É simples. Dei um pulo nas Terras Sombrias e pedi para meu amigo, um dos 7 lordes, me dar uma ajudinha com a Feliz. Mas antes disso, ela teve que provar seu valor. Enfrentou monstros brutais, criaturas gigantes, seres que destruiriam exércitos inteiros. Não importava quem aparecesse, Gertrude destruía todos. Vendo aquilo, o Lorde se manifesta e declara: Gertrude, você ousou entrar em meus domínios e eliminar meus monstros? Você é a filha que eu nunca tive. Use meus poderes como quiser e me deixe orgulhoso. E naquele momento, Gertrude recebe poderes mágicos absurdos, se tornando uma entidade maligna. De volta ao presente, ela anuncia que vai pegar a chave a qualquer custo. Feliz não espera. Ela dispara uma rajada mágica de arco-íris, mas Gertrude simplesmente abre a boca e engole todo o ataque, absorvendo a magia. Logo em seguida, ela usa os novos poderes para abrir uma cratera no chão. Feliz é sugada diretamente para o submundo. A chave cai. Gertrude pega a chave com as mãos tremendo e comemora emocionada. Oh Deus, eu vou pra casa! Antes de atravessar a porta, ela olha ao redor e diz: Sei que todos vão sentir uma saudade terrível de mim, mas lutem contra a vontade de chorar e não me abracem nem nada do tipo. A rainha Cláudia responde: Gertrude, estou triste de verdade. Que nosso adeus não tenha mais mortes. Mas então, Gertrude toma a pior decisão da vida dela. Ela usa seus poderes e desintegra completamente a rainha. E comemora. Diz que aquilo valeu cada ano que passou naquele mundo. Só que, de repente, a chave desaparece. O sorriso vira desespero. Então, Larry explica. Com a morte da rainha ou rei do mundo das fadas, aquele que deu o golpe mortal deve tomar a coroa e se tornar a nova rainha do... Maldito mundo das fadas! E agora, Gertrude percebe que talvez tenha acabado de transformar o próprio sonho em uma prisão eterna. Agora que Gertrude eliminou a rainha Cláudia e se tornou a governante do mundo das fadas, todos estavam em uma arena colossal. Uma batalha entre guerreiros estava prestes a começar. O guerreiro verde aponta para o oponente e diz que vai acabar com ele, mas o bichinho rosa não demonstra medo. Ele chama pra porrada. Os dois avançam um contra o outro, só que em poucos segundos, o bichinho rosa simplesmente trucida o guerreiro verde. A violência é tão absurda que até um mago bugado fica surpreso. Sem hesitar, a criaturinha finaliza o oponente no meio da arena. Enquanto isso, do alto do seu trono, a rainha Gertrude observa tudo. Ela começa a humilhar todos ao redor, enquanto dispara rajadas de energia aleatórias na multidão. Isso aí, seus inúteis. Podem se ajoelhar e desfrutar da minha glória maléfica. Uma mulher vê o marido ser desintegrado e grita: Ela matou meu marido, vocês viram? Ela acabou com ele de um jeito incrível demais. Será que ela autografa os ossos? A multidão inteira começa a clamar pelo nome de Gertrude. Todos imploram por atenção. Todos querem um olhar da nova rainha. Mas tudo aquilo era apenas um sonho. De repente, Gertrude acorda bruscamente. Seu servo Pimentinha estava ali, tentando despertá-la. Ela grita e imediatamente fura os olhos dele. O cargo de rainha deixa Gertrude completamente exausta. Montanhas de papéis, decretos, assinaturas, reuniões inúteis. Ela joga tudo para o alto e reclama: Ser uma rainha maligna precisa ser mais divertido que isso. Então que tal eu tirar umas férias bem longe daqui? Larry, como seria a minha vida? Larry invoca o livro mágico, que começa a brilhar enquanto ele lê em voz alta. De acordo com o livro dos governantes, como rainha do mal, você poderia criar seus planos do mal para dominar todas as terras, se transformar em um gigantesco olho de fogo e observar enquanto suas hordas de monstros tomam o mundo. Mas, como rainha, você só poderá ficar sentada em um trono tediante.
Gertrude revira os olhos. Ela diz que se arrepende de ter acabado com Cláudia. Um mago visitante tenta animar a situação, dizendo que pelo menos ela pode ficar na torre da rainha. Gertrude grita. Eu pareço alguém que fica no topo de uma torre só esperando um homem me salvar? Ou acha que eu fugiria de lá e faria o responsável pagar com a vida? O mago começa a tremer. Gertrude sai andando furiosa, enquanto ele fica completamente mijado de medo. Mas dever é dever. Ela vai até a escola de magia para cumprir a agenda oficial. Tenta recitar um feitiço simples. Erra uma sílaba. A escola inteira explode. Sem olhar para trás, ela sai a milhão, dirigindo o carro abóbora. Semanas depois, ela aparece na inauguração de uma taverna numa vila humilde. Sua única função era cortar a fita. Só isso. Mas, sonolenta, ela corta o prefeito ao meio. Então ela foge do local enquanto uma grande explosão acontece atrás dela. Larry pergunta de onde veio a explosão. Ela responde com naturalidade. É pra deixar a fuga mais legal. E assim continuou. Comeu carne em um reino de veganos. Afundou um navio de piratas só por achar engraçado. Foi usar fogos de artifício e acabou com a vida de vários inocentes. Gigantes, pequenos, não importava. Gertrude tinha o dom do caos e da destruição. Mas o tempo passou, um ano inteiro, e as consequências começaram a chegar. Um mago que ficou órfão jurou vingança. Os seres veganos organizaram ataques. Até mesmo um kraken emergiu das profundezas querendo acerto de contas. Gertrude está no castelo enquanto um elfo caminha pela estrada, carregando um carrinho com garrafas e resmunga. Cara, depois que a Gertrude virou a nova rainha, esse lugar virou um lixo. As próprias garrafas respondem concordando. Sim, é isso aí. Ouvi dizer que ela não aguentou o cargo de rainha e enlouqueceu. Ele entrega as garrafas a Larry no castelo. Já no quarto real, Gertrude está completamente fora de si. As garrafas eram para guardar seu próprio mijo. Larry avisa que a chefe de recursos humanos está prestes a chegar. Do nada surge Harriet, elegante e séria. Ela se apresenta formalmente e explica que já se passou um ano de reinado e veio trazer os resultados da gestão. Gertrude responde com orgulho. Arruinou tratados, quebrou tréguas, causou a extinção de uma ou duas civilizações. Agora todos os governantes e militares querem matá-la. Então ela basicamente vive trancada na sala do trono. Harriet suspira e anuncia. Ela está dispensada. O conselho descobriu sua total incapacidade administrativa e teme pelo futuro do reino. Ela está oficialmente demitida. Harriet manda que ela limpe o local e vá embora. Gertrude responde, explodindo absolutamente tudo, e sai comemorando, feliz da vida. A cena muda. O mundo humano. Um garoto fantasiado de dragão anda pelas ruas. O nome dele é Duncan. É Halloween. Ele vai direto na máquina de sorvete do mercado e começa a experimentar todos os sabores possíveis. O atendente avisa que está anotando tudo e que ele está devendo. De repente, Duncan sente uma vontade absurda de mijar. Ele corre para usar o banheiro do Shrek. Entra, tenta abrir o zíper, uma luz surge. Ele é eletrocutado. Enquanto isso, no mundo das fadas, Gertrude está em um bar contando que, quando era rainha, encontrou uma biblioteca cheia de pergaminhos sobre portais e viagens dimensionais. Ela recrutou voluntários para ler tudo e descobrir como voltar para casa. Agora tem uma lista de possibilidades. Ela decide perguntar ao barman. Larry alerta que ele é enorme. Talvez um machado não seja suficiente. Gertrude responde. Chega disso, Larry. Estou em uma nova fase. Quero jogar limpo de hoje em diante. Ela pergunta educadamente ao barman. Ele grita. Quando você era rainha, aumentou o preço da cerveja em 50%. Agora, mal consigo manter as portas abertas. Ele puxa uma faca e ameaça que a única coisa que vai ajudar ela a encontrar é o buraco onde será enterrada. Gertrude suspira, invoca o machado e o despedaça. Mesmo assim, consegue extrair informações antes. Nova jornada começa. Escalando uma montanha, Larry comenta. Ora, você já está aqui faz 30 anos. Ninguém sabe o que vai acontecer quando voltar. O tempo passa igual dos dois lados? Você será uma linda garotinha ou uma adulta? Simplesmente não sabemos como será. Nem sabemos se sua família está viva. Gertrude responde com um soco na cara dele. Reclama, xinga. Mas então ela para. Vê algo no horizonte. Uma casa grotesca e deformada. Ela comenta. É como se o Frankenstein engravidasse uma casa e nascesse essa maluquice. Um rato chamado Pervis aparece chamando por ela. Eles entram. Brinquedos por toda parte. Uma boneca vomita na cara de Gertrude. Ela pergunta onde ele conseguiu tudo aquilo. Pervis responde que é o maior colecionador de tralha da cidade. Gertrude percebe objetos do mundo humano e pergunta se ele tem algo que a leve para lá. Ele diz. Talvez eu tenha, mas quero uma coisa sua em troca. Ela aceita. Larry pergunta o que ele pediu. Ela responde calmamente. Se ela morrer, ele pode ficar com o corpo, empalhar e colocar no museu. Uma pessoa real completaria a coleção dele. Eles chegam até uma enorme van turbinada cheia de antenas. Pervis explica que aquilo pode levá-la para casa, mas precisa de combustível. Gasolina feita de mijo de dragão. De repente, um portal gigantesco surge no céu com uma explosão. O banheiro do Shrek cai no mundo das fadas. Dentro está Duncan, desesperado para mijar
viajar. Pervis rapidamente usa uma mangueira e um funil para abastecer a van espacial. Depois de um tempo, Duncan avisa que o tanque está cheio e pergunta se pode ir para casa. Eles entram na van. Gertrude olha para ele e diz: Sabe, eu me ando fazendo essa mesma pergunta há 30 anos. Eles descem a montanha, mas em vez de voar para outra dimensão, a van cai do céu. Explode. Faltou o combustível. Agora estão na Floresta Doce, dentro de uma caverna com um vidente sem olhos. Em troca de informações, Gertrude invoca e entrega um par de olhos para ele. Ele aceita, mas comenta que estão um pouco infeccionados. Com o tempo deve sarar. O vidente entrega uma moeda dourada enorme. Diz que devem levá-la para a Torre de Batalha. Lá descobrirão o que fazer. A jornada continua. Eles atravessam nuvens rabugentas, cruzam o oceano de refrigerante borbulhante, passam por um deserto interminável e, finalmente, Gertrude e Larry encontram uma máquina de fliperama gigante, que na verdade é a Torre de Batalha. Eles se aproximam. Gertrude enfia a moeda na máquina. Seus corpos começam a se desmaterializar e são teleportados para outra dimensão. Ao fundo, é possível ver personagens famosos como as Tartarugas Ninja, o Destruidor e outros lutadores espalhados pelo cenário. Gertrude olha em volta e comenta: Que coisa mais bizarra é essa? Não sei o que está acontecendo, mas estou me sentindo poderosa. Larry observa e explica: Parece algum tipo de encantamento. De repente, um ser misterioso interrompe: Cale sua boca, inseto. Não lidamos com bruxaria nem feitiçaria aqui. Essa é a Torre de Batalha. O que fazemos é lutar. Digam-me, o que trouxe a rainha caída até mim? Gertrude responde que quer sair daquele mundo e ficou sabendo que ele pode ajudar. O gato charutão diz que até pode ajudar, mas ela terá que passar pelo combate mortal. Um homem enorme e musculoso surge diante dela. O gato explica que aquele é Gambão, seu mais incrível lutador, e declara: Se você sobreviver, eu te dou o código, mas se perder, quero algo seu. Gertrude ironiza, dizendo que então só precisa bater naquele cara ridículo e em outros idiotas para conseguir o código, mas pergunta o que ele quer em troca. Ele responde que quer o garoto dragão. Ela aceita na hora. Duncan fica triste e pergunta: Gertrude, somos do mesmo time, né? Vamos para casa juntos? Ela responde: Somos do time. Do time, sua opinião não vale nada, tá certo? Duncan abaixa a cabeça e aceita. Ela se prepara e a luta começa. Chutes, socos. Cada golpe retira uma porcentagem de vida como em um videogame. Mas Gertrude encaixa um combo poderoso. Gambão cai inconsciente. Ela debocha, dizendo que foi fácil demais. O gato responde que ela passou na primeira fase e que Gambão foi apenas aquecimento. Ela derrota o mecânico barbado, acaba com bola de sorvete, finaliza Gambetta, prima do Gambão, dá uma voadora na cavaleira, destrói o Homem Diamante, atravessa o peito do Super Saiyajin e vence outra lutadora. Depois de todas essas batalhas, o gato charutão fica impressionado e oferece uma vaga na Torre de Batalha. Gertrude recusa e diz que quer o prêmio para ir embora, mas ele avisa que ela ainda não venceu todos. Falta o chefe final. O homem na carruagem anuncia: Senhoras e senhores, e vilãs de cabelo verde, permitam-me lhes apresentar a campeã invicta da Torre de Batalha. A princesa muito, muito linda. A princesa entra sorrindo e diz: Olá, é um prazer para mim estar aqui. Estou muito feliz. Gertrude começa a zombar. Espero que esteja guardando um príncipe debaixo desse vestido. Só assim pra me vencer. Ela leva vários tapas na cara. A princesa responde que o exterior não é tudo e começa a tirar o vestido. Revela-se extremamente musculosa. Gertrude percebe que está lascada. O massacre começa. Ela recebe socos, chutes e ataques especiais. Combinação de calcanhar insano, soco purificador, chutes sequenciais consecutivos e o golpe final, o Fatality, soco desmaterializador de ossos. Gertrude é completamente humilhada e derrotada. O gato leva Duncan, dizendo que ele será um dos melhores lutadores da Torre de Batalha. Gertrude é expulsa do fliperama e cai do lado de fora, toda machucada. Gertrude finalmente chega e já está dentro do Castelo Sombrio. Ela joga cartas com o Rei Fantasma, um sujeito estranho e macabro, a Bruxa Horribela e o Caveira Flamejante. Ela bate as cartas na mesa e zomba que ganhou de todos eles, de novo. Mas o Lorde Barão Calvino apenas sorri. Ele tinha cartas na manga. Revela o jogo. Gertrude perde absolutamente tudo. Ela cruza os braços e diz que não vai ser amiga dele. Calvino diz que não se importa e chama sua cobra de estimação. Uma cobra colossal surge atrás dela e abre a boca para engoli-la. Antes de virar jantar, Gertrude grita que pode negociar. Ela afirma possuir uma espécime que ele não tem, um castrófico. Ele arregala os olhos. Diz que eles estavam extintos. Gertrude sorri e responde que isso só a torna mais valiosa viva. Ele se levanta furioso e grita: Eu
Eu sou o Barão da Escuridão, Duque das Terras Sombrias e Guardião das Almas Noturnas! Acha que me engana? Ela diz que pode provar, tudo está dentro do seu chapéu mágico. Calvino aceita, mas coloca uma ampulheta sobre a mesa. Se o último grão de areia cair antes dela voltar, ela vai aprender como é ser digerida na barriga da cobra. Gertrude respira fundo e entra no chapéu. Do lado de fora, Larry olha para os governantes e comenta casualmente: Vocês já assistiram o último episódio de Big Bang Theory? Pois aqueles nerds me matam de rir. Gertrude despenca dentro da dimensão de armazenamento do chapéu. Escuridão total. Ela encontra um interruptor, liga as luzes e fica chocada. Montanhas de objetos, armas, criaturas presas, coisas acumuladas por 30 anos. Ela comenta: Faz muito tempo desde que estive aqui. Não sabíamos que tínhamos nos tornado acumuladores durante esses 30 anos. De repente, alguém grita para ela correr. Gertrude puxa uma espada e rosna: Você que vai morrer, seu desgraçado. Mas quando se aproxima, era só um pequeno gnomo. Ela manda ele explicar. Não dá tempo. Criaturas sombrias surgem e o despedaçam instantaneamente. Enquanto isso, do lado de fora, Calvino está comendo pizza com Larry e os outros governantes. A tensão virou festa. De volta ao chapéu, Gertrude foge pelos corredores infinitos de tralhas esquecidas. Ela encontra outros seres que aprisionou ali ao longo dos anos. Eles explicam que estão esquecidos, sobrevivendo a uma praga maligna que domina aquela dimensão. Prometem mostrar onde está o castrófico. Se ela ajudar a eliminar a praga, Gertrude aceita. Começa uma batalha insana. Criaturas grotescas atacam de todos os lados. Ela corta, explode, destrói dezenas delas. Uma garota que lutava ao seu lado acaba morta. Gertrude fica visivelmente abalada. Um gnomo restante alerta. Algo grande, muito grande, acabou de chegar. Enquanto isso, fora do chapéu, Gertrude grita por ajuda, mas ninguém escuta. Todos estão bêbados. A ampulheta caída no chão e quebrada. Metade está dormindo. De volta ao caos, um monstro colossal emerge da escuridão. Uma entidade feita de sombras vivas. Gertrude veste uma armadura antiga encontrada entre os objetos acumulados. Enfrenta a criatura sozinha. Todos os outros já estão mortos. O monstro despedaça a armadura. Ela cai no chão, ferida, sem forças. A criatura avança para o golpe final, mas de repente, algo pula das sombras. A criatura é mordida, dilacerada, engolida inteira. Sangue verde cobre Gertrude da cabeça aos pés. O silêncio toma conta. E então, surge um enorme gato fofinho, olhos brilhantes, patas manchadas de sangue. Esse é o castrófico. Gertrude começa a rir, aliviada. Ela pega o gato no colo, volta para o castelo sombrio. Assim que chegam, uma briga entre gato e cobra acontece no castelo. O gato arranca a cabeça da serpente em um único movimento. Gertrude sai andando enquanto conversa com Larry. A cena muda. Gertrude e Larry estão diante de dois caminhos idênticos, iluminados por uma única vela segurada por um guarda. Gertrude cruza os braços e diz: Certo, preciso que só repita apenas uma vez. Prometo que vou prestar atenção dessa vez. O guarda, segurando a vela, encara ela e pergunta: Sério? Gertrude responde imediatamente: Sério, eu sei que você disse algo sobre esse caminho ser alguma coisa, e esse outro alguma coisa, e esse outro alguma coisa, mas talvez não seja a mesma coisa. É tipo quando você encontra alguém, mas nunca lembra o nome dele. Aí você decide prestar atenção quando ele disser o nome de novo. Só que ele fala o nome enquanto você tá pensando em prestar atenção. Então você continua chamando ele de amigo e inventando apelidos sem noção, torcendo pra não errar. E bom, resumindo, foi isso que acabou de acontecer. O guarda olha lentamente para Larry e pergunta como ele aguenta isso. Larry responde com naturalidade: Tentei meditação transcendental por um tempo, mas nada disso funcionou. Então, eu desisti. O guarda pergunta o que ele fez depois. Larry responde: Ainda choro pra caramba. Na verdade, ando chorando mais, já que não perco tempo com a meditação. Gertrude completa afirmando: É verdade. Às vezes eu vejo ele no meio de uma sessão de choradeira e quase posso ver a dor deixando aquele pequeno e triste corpinho. Larry fica à beira das lágrimas, respira fundo, enxuga o rosto e manda eles continuarem antes que, após Gertrude ser derrotada pela princesa, perder Duncan para o gato charutão, ser expulsa da torre de batalha e passar pelo castelo sombrio, ela finalmente chega diante de dois caminhos mágicos. Um guarda explica que um dos caminhos pode realizar qualquer desejo, enquanto o outro levará apenas para trevas, escuridão e caos. Mas Gertrude simplesmente escolhe o caminho errado. De repente, uma visão aparece. 100 anos no futuro. O mundo das fadas está sendo completamente destruído. Moradores correm desesperados enquanto um dragão gigantesco, maior que montanhas, voa pelos céus teimando tudo ao redor. Quase ninguém restou para impedir o apocalipse. Entre os sobreviventes estão o velho Larry, a bruxa Orribela, o mago bugado e alguns outros seres mágicos. Nesse futuro aparece também a própria Gertrude, mas agora com um moicano. Ela explica que só escolheu o caminho errado porque não estava prestando atenção em nada e que depois disso tudo começou a dar errado em Fairyland. O velho Larry então fala: Certo. Todos concordamos que Gertrude é a responsável pelo fim do mundo das fadas. Mas
Vamos pegar leve com ela e resolver tudo. Gertrude de Moicano responde: Obrigado, Larry. Agora, 100 anos no futuro, Duncan se transformou em um dragão colossal e assustador. O mundo das fadas está em ruínas, e os poucos sobreviventes precisam de um plano desesperado para impedir a destruição total. O mago bugado, a bruxa horribela e a fada jardineira unem suas forças. Eles combinam todas as suas magias e criam um gigantesco feixe de energia, um verdadeiro Kamehameha mágico, que é lançado diretamente contra o temível dragão. A explosão é enorme, mas não faz efeito algum. Com um simples balançar de sua cauda gigantesca, o dragão derrota os magos e os arremessa para longe como se não fossem nada. Então Larry observa a situação e diz: Nossa tentativa de prendê-lo falhou, mas com sorte, nós o enfraquecemos um pouco. O dragão encara todos com fúria absoluta. Gertrude começa a gritar, mas antes que qualquer coisa aconteça, o monstro abre a boca e dispara uma gigantesca baforada mágica. A explosão incinera tudo ao redor. Os sobreviventes desaparecem nas chamas. Agora só restaram 2 naquele fim de mundo, Larry e Gertrude com Moicano. Com a destruição acontecendo ao redor, ela finalmente se arrepende e diz: Me desculpe, Larry. É tudo culpa minha. Eu devia ter tratado você melhor e escutado. Assim, talvez eu pudesse fazer as coisas certas se tivesse prestado atenção. Então Larry tem uma ideia. Ele invoca seu livro mágico e explica que ainda existe uma última chance. Ele vai enviá-la de volta no tempo exatamente para o momento em que ela fez a escolha errada. Tudo o que ela precisa fazer é guiar a si mesma do passado para tomar as decisões corretas. O feitiço começa. Gertrude de Moicano é enviada para o passado, enquanto Larry começa a desaparecer. Seu corpo é lentamente desintegrado, enquanto o mundo das fadas continua sendo destruído ao redor. Mas antes de tudo acabar, ele diz uma última frase: O mundo das fadas está acabando diante dos meus olhos. E tudo o que posso dizer é: finalmente. Um clarão enorme toma conta de tudo. E então, voltamos ao momento da escolha. Gertrude está novamente diante dos 2 caminhos mágicos, prestes a escolher o caminho errado. Mas algo inesperado acontece. Uma nova figura aparece ao lado dela. É a Gertrude com Moicano. Ela olha para sua versão do passado e diz: Eu sou você do futuro. A Gertrude original olha surpresa e responde: Larry, olha pra isso! Sou eu em uma versão pós-apocalíptica. Isso não é bizarro demais? A Gertrude do futuro não tem tempo para brincadeiras e grita: Presta atenção! Eu conheço todas as escolhas que você fez e cada uma delas está errada. Precisa me escutar, mas coloque esse TDAH de lado e me escute de verdade. A Gertrude original responde: Pode crer, sou toda ouvidos. Então a Gertrude do futuro começa: Primeiro você tem que... E assim passam 3 horas inteiras. Depois de uma longa explicação cheia de detalhes sobre tudo que deu errado, finalmente Gertrude entende tudo. Depois de ouvir toda a explicação da sua versão do futuro, Gertrude finalmente toma a decisão certa. Ela escolhe o outro caminho mágico. Assim que faz isso, algo muda imediatamente. A Gertrude do futuro começa a desaparecer. A linha do tempo está sendo corrigida. Agora tudo depende das escolhas da Gertrude original. Seguindo a nova jornada, ela decide procurar Bárbara, uma guerreira lendária extremamente famosa em Fairyland. Quando chega ao evento onde Bárbara está aparecendo, o lugar está lotado. Várias criaturas mágicas estão reunidas ali. Monstros, magos, fadas e até Lord Calvino, que aparece reclamando do lugar como sempre. Mas existe um problema. A fila para conhecer a Bárbara é gigantesca. E como sempre, Gertrude resolve o problema do jeito mais caótico possível. Ela simplesmente acende várias bombas e explode toda a fila. Depois do caos, finalmente chega até sua grande ídola. Os carrascos que cuidam da segurança mandam ela se apressar. Eles dizem que não tem o dia inteiro, mas Gertrude começa a surtar de empolgação, falando sem parar sobre todos os feitos da Bárbara, relembrando batalhas, histórias e aventuras da guerreira. No meio disso tudo, ela compra uma foto autografada. Só que quando olha melhor, percebe um detalhe: a Bárbara nem assinou a foto. Gertrude começa a reclamar imediatamente. Os carrascos então puxam ela pelo braço para tirá-la dali, mas Gertrude reage da forma mais brutal possível. Ela simplesmente corta a língua deles. Ao ver aquilo, Bárbara decide intervir. Ela agarra Gertrude pelo pescoço e olha diretamente para ela. Então diz que gostou do talento bruto da pequena garota. Por isso, não vai matá-la, mas ainda assim dá um soco absurdo. O golpe é tão forte que manda Gertrude voando para longe, e ela acaba caindo direto em uma barraca mágica. De repente, aparece uma garota idêntica a Gertrude. A única diferença é que a pele dela é roxa. Gertrude fica imediatamente furiosa e começa a gritar questionando quem mandou ela, quem ela e por que as duas eram iguais. Mas enquanto Gertrude está xingando sem parar, a misteriosa garota apenas sorri e
responde que na verdade é a maior fã da Gertrude. Na mesma hora, o humor muda. O ego de Gertrude dispara. Segundos depois, as duas já viram melhores amigas. Elas começam a beber cerveja juntas, saem caçando pequenas criaturas pelo caminho e passam o dia causando confusão por Fairyland. Depois de um tempo, decidem descansar perto de um lago. Gertrude entra na água para tomar banho e instantaneamente todos os peixes morrem por causa do cheiro absurdo. Enquanto isso, a clone fica segurando a cueca feminina da Gertrude enquanto o fedor sobe pelo ar. Mesmo assim, as duas continuam se divertindo ilegalmente. Elas passam por várias aventuras juntas, roubam bancos e até assam e comem um porco do Clash Royale. Depois de um dia inteiro de caos, finalmente as duas vão dormir. Gertrude arruma uma nova amiga. As duas continuam andando juntas por Fairyland, mas tem um problema. Gertrude não consegue mais dormir. Toda noite a clone fica resmungando e falando sem parar, o que deixa Gertrude cada vez mais irritada. Algumas semanas se passam. Em um momento, Gertrude encontra um pequeno inseto e vai cumprimentar a criatura. Mas antes que ela consiga fazer qualquer coisa, a clone simplesmente esmaga o inseto sem piedade. Gertrude fica estressada com aquilo, e naquela mesma noite, começa tudo de novo. A clone continua falando sem parar na hora de dormir. Durante o dia também não melhora. A fã sai correndo atrás de qualquer pessoa ou criatura que aparece pela frente, só para eliminar. Com o tempo, toda a atenção que antes era da Gertrude começa a ir para ela. Logo, ela ganha um apelido por Fairyland, Mad, a matadora. Depois de uma noite bebendo em um bar, as duas saem já bem bêbadas. A clone então diz que precisa ir mijar. Gertrude aproveita esse momento e começa a falar com Larry. Ela é insuportável. Já viu alguém ser super desagradavelmente violenta e barulhenta? Não consigo reunir informações, pois essa desmiolada mata todos antes. Larry responde: Não, nunca vi uma pessoa assim. Nem parece que estou do lado dessa pessoa, agora que você mesma descreveu. Gertrude então olha para a clone de longe e diz: É olhando para ela que estou reconhecendo que me tornei uma pessoa horrível depois de todos esses anos. Ela parece um espelho, me mostrando como sou desequilibrada e maníaca, e não sei ter emoções humanas, nem me relacionar no mundo normal. É isso aí. De repente, Gertrude entra em desespero. Eu não quero ser como ela, Larry. Não posso continuar assim. Talvez essa seja a razão pela qual não consegui sair desse mundo ainda. Pense nisso, Larry. Eu não consigo sair porque sou tipo uma Karen. É isso! Preciso mudar de vida. Preciso descobrir um modo de me tornar boazinha. Nesse momento, a fã volta. Gertrude olha para ela e diz que precisa agradecer. Ela fala que vai mudar graças a ela. Gertrude então dá um abraço na clone e logo em seguida empurra ela de um penhasco. Assim, Gertrude decide começar uma nova forma de viver. Gertrude decide que agora vai virar uma samurai. Ela chega a um novo lugar em busca de redenção, pulando entre os telhados enquanto discute com Larry. Gertrude diz que está fazendo belos movimentos ninja, mas Larry explica que ninjas são caras maus, então se ela quer ser boazinha, deve ser uma samurai. De repente, Gertrude abre uma porta esperando encontrar algo importante, mas lá dentro tem apenas um bebê. Ela olha para ele e reclama dizendo que ele está fedendo. Gertrude então troca a fralda do bebê e enfia a fralda suja na boca de Larry. Nesse momento, surge um pequeno cogumelo azul, dizendo que eles não deveriam estar ali. Gertrude imediatamente ameaça o cogumelo e parte para cima dele, mas Larry a impede, lembrando que agora ela decidiu ser boazinha. Então, em vez de matar o cogumelo, Gertrude resolve simplesmente ir embora sequestrando o bebê. Só que antes que consiga fugir, centenas de cogumelos samurais ninjas aparecem cercando o local. Eles avisam que ela não deveria ter entrado naquela vila e ordenam que ela entregue o bebê, prometendo que assim ela terá uma morte rápida. Gertrude responde que fez uma promessa de não machucar ninguém sem motivo, a menos que alguém machuque ela primeiro. Então o líder dos cogumelos manda todos atacarem. Gertrude é atingida por várias shurikens ao mesmo tempo e começa a gritar xingando todos eles. Gertrude saca a katana e se prepara para atacar e diz: Agora que vocês me machucaram, eu posso machucar vocês também. Vou fazer coisas indecentes com essa katana. Você vai o quê? Essa sua fala foi um pouco inapropriado, não acha? Nada a ver, cara. O que eu tô dizendo é que eu vou enfiar minha longa katana até gritarem sem parar. O que você faz na privacidade da sua casa e com quem faz não é da minha conta. Por favor, não compartilhe seus gostos íntimos comigo. Ela fica ainda mais irritada e parte pra cima. Os ninjas samurais cogumelos avançam também. Uma batalha sangrenta começa. Gertrude, agora como samurai, corta todos em seu caminho sem hesitar. Corpos caem, golpes rápidos, nenhum deles consegue acompanhar. Mas mesmo depois de derrotar quase todos, ainda restava o temível cogumelo lutador. Ele avança direto pra cima dela. Gertrude segura a katana e, sem hesitar, lança a arma com força total. O golpe é preciso. O super cogumelo não tem tempo de reagir e é derrotado na hora.
Gertrude derrota todos os cogumelos ninjas samurais e segue seu caminho para devolver o bebê roxo. Mas quando finalmente entrega para a mãe, o bebê é simplesmente devorado. Porque na verdade, ele era apenas uma larva nutritiva. Era por isso que os cogumelos estavam tentando salvá-lo. Gertrude fica em choque e diz que odeia o mundo das fadas. Ali mesmo, ela desiste de ser samurai. Depois disso, ela passa por uma fazenda, mas acaba queimando tudo. Os espantalhos ficam furiosos e começam a persegui-la. Gertrude foge e finalmente chega em um labirinto gigante. Lá, ela é recebida pelo Senhor do Amor, mas só de olhar pra ele, ela já sente nojo e manda ele se afastar. Diz que está tentando melhorar sua imagem. Então ele apresenta as esferas da redenção. Quem conseguir essas esferas terá todos os erros perdoados e verá a beleza interior. Gertrude pergunta o que precisa fazer. Ele responde que ela deve encontrar um jeito de chegar até o centro do labirinto, mas avisa, se ela falhar, terá que se casar com ele. Gertrude recusa na hora, mas ao encostar na mão dele, o acordo é selado automaticamente. O Senhor do Amor desaparece e Gertrude sai irritada. Esses magos irritantes sempre querem se casar com garotas mais jovens. Ele não sabe, mas eu sou mais velha que ele. Aquele mago desgraçado. Ela continua andando pelo labirinto discutindo com Larry, até que encontra um pequeno troll chamado Melequento. Ele tem um mapa do labirinto e explica que está preso ali há 30 anos, mas nunca conseguiu derrotar o monstro do centro, o temível dragão devorador. Gertrude diz que não tem medo e pede o mapa, mas o troll quer algo em troca. Ele também quer se casar com ela. O mago fica irritado e esmaga o troll. Larry pega o mapa e eles seguem caminho. No percurso, encontram um ser de fogo que oferece ajuda, mas também quer se casar com Gertrude. O mago joga água e apaga ele. Depois, uma lesma aparece com a mesma proposta, e ele joga sal nela. Todos que ofereciam ajuda queriam casar com Gertrude. Ela fica cada vez mais irritada, mas no final, ela finalmente chega ao centro do labirinto e encontra as esferas. Gertrude finalmente encontra as esferas da redenção e comemora toda feliz. Mas do nada surge o Senhor do Amor, avisando que ainda falta o último desafio. Confesso que não esperava que chegasse tão longe assim. Está quase obtendo minhas bolas da redenção, mas ainda tem o desafio final. Gertrude responde na hora. Já sei, tudo sobre esse dragão perverso e blá blá blá. Talvez depois que eu derrotar esse dragão, você possa contratar um terapeuta e descobrir a razão desse desejo de se casar com garotinhas. Essa sua obsessão é simplesmente uma neurose da braba. Acho que é falta de CLT. Melhor você encontrar um hobby. O mago fica furioso e dá uma bilada invocando o temível dragão devorador. Mas da fumaça mágica surge Duncan, avisando que o dragão trocou de turno e só voltaria no sábado. O Senhor do Amor fica surpreso e Gertrude começa a rir. O mago questiona por que o dragão trocou o dia e Duncan responde que é por causa do chá de bebê da irmã dele. Chá de bebê? Está ficando muito difícil contratar dragões raízes, como os de antigamente. Então você mesmo deu um jeito de acabar com ela. Gertrude zoa Duncan, dizendo que ele nem consegue voar, mas de alguma forma ele ganha poderes e dispara uma rajada de fogo, que acerta Larry. Gertrude reage rápido, dá um soco e desmaia Duncan. Então ela pega as esferas da redenção e uma luz intensa começa a brilhar. De repente, surge uma nova Gertrude, completamente inocente e purificada. Gertrude finalmente se torna boazinha e inocente e vai direto para o reino dos Vikings. Enquanto isso, o vigia rancoroso percebe um inimigo com uma enorme espada se aproximando, fica desesperado e corre para avisar. Meu rei, o dia que sempre tememos chegou! Nossa destruição está próxima! O Viking foge em pânico e se joga pela janela gritando. Então, o rei barbado se levanta e ordena que tragam sua armadura e preparem todos os guerreiros, pois agora estão à beira da guerra. Nunca enfrentaram um inimigo tão mortal quanto esse. Se preparem! A maioria de vocês, ou todos, vão perder a vida neste dia. Mas enquanto ele discursa, todos os outros Vikings ficam em choque ao ver que Gertrude já está ali, segurando uma espada gigantesca e reluzente. Então, o rei pergunta se ela é a Gertrude das lendas, a destruidora que busca sem fim uma forma de voltar para casa. E Gertrude responde tranquilamente. Sim, sou Gertrude e estou tentando voltar para casa. Mas não vim trazer dor a você ou seu povo. O rei, ainda nervoso, aponta que ela está empunhando a lendária Valufax, a espada capaz de destruir mundos inteiros com um único golpe. Mas Gertrude responde que ganhou aquilo de presente em um jogo galáctico de golfe anos atrás, e que na verdade só quer trocar a espada pelo pergaminho do peido saltador. O rei fica completamente confuso, porque esse tal pergaminho é apenas uma receita de sopa, mas mesmo assim aceita na hora. Os Vikings ficam com a espada lendária e Gertrude, agora boazinha, vai embora feliz como se nada tivesse acontecido. Gertrude boazinha pega o pergaminho sagrado e faz uma boa ação, entregando para um chefe de cozinha, que explica. Minha família perdeu essa receita há séculos atrás e agora voltou para onde pertence e como agradecimento te darei um bolo.
Gertrude sai feliz, cantando e segurando o bolo, mas Larry insiste para eles comerem logo e irem beber cerveja dos desejos. Só que ela recusa, dizendo que o bolo é para a bruxa Orribela, e também deixa claro que mudou e não bebe mais. Certo, então você precisa ir para casa, né? Enquanto isso, a bruxa Orribela estava espionando tudo e estranha completamente o comportamento da Gertrude. Então seu rato Remus sugere seguir ela, mas a bruxa tem outra ideia e sai voando na vassouricleta até sua casa. Chegando lá, começa a procurar uma bola de cristal específica e quando encontra, inicia a invocação. Oi, Jenny. Eu, Orribela, te invoco para pedir um momento com aquele que governa as trevas. Depois de um tempo conversando, a bruxa revela que Gertrude está muito perto de conseguir voltar para casa, e a entidade misteriosa reage na hora, irritada, dizendo que isso não pode acontecer. Enquanto isso, Gertrude segue pelo caminho certo, feliz e animada, porque finalmente encontrou a chave, e agora pode voltar para casa. Gertrude finalmente encontra a chave que pode levá-la para casa, mas ao descobrir isso, a bruxa Orribela reúne os executores mais perigosos para impedir que ela saia do mundo das fadas. Um deles, furioso, diz que Gertrude arrancou seu olho e devorou na frente dele, e que agora vai retribuir fazendo o mesmo. Um ciclope resmunga dizendo: Gertrude convenceu minhas 34 esposas a me largar e roubarem todo o meu tesouro. Então sou eu quem vai matá-la, lentamente. Outro ainda diz que vai acabar com ela usando um pirulito. Todos começam a discutir entre si, até que a bruxa grita: Chega! Escutem bem e coloquem isso em suas cabeças ocas. Se Gertrude morrer, todos vocês serão pagos. Não importa quem matou, vão receber igual. Agora vão e acabem com ela. Enquanto isso, no reino, surge um novo governante, o rei Moranguete. Ele anuncia para todos os cidadãos que Gertrude finalmente encontrou a chave e que aquele é um dia especial. Gertrude aparece pulando de alegria, mas logo surgem os executores, dizendo que vão impedi-la. Eles atacam com várias armas ao mesmo tempo, mas nenhuma acerta. Eles ficam completamente confusos. Enquanto isso, Gertrude simplesmente pega um pirulito e começa a andar tranquilamente. Só que no caminho, tinha uma pedra. Ela tropeça, ainda saboreando o pirulito, e morre. Gertrude morre e cai direto no submundo de Fairyland, já resmungando e xingando como sempre, mas logo fica chocada ao ver que Feliz está sentada no trono, dando boas-vindas e explicando toda a dor e destruição que Gertrude causou. Só que ela nem liga e ainda ironiza, mandando explicar de forma mais simples. De repente, Feliz começa a se transformar em várias figuras do passado dela: o gigante que Gertrude matou, o Lorde Lesma, o Barão da Escuridão, o Samurai Ninja Cogumelo, sua própria clone e até a Rainha Cláudia. Mas mesmo vendo tudo isso, Gertrude não demonstra arrependimento nenhum. Então tudo fica escuro e uma voz surge dizendo: hahaha, muito bem, eu tinha minhas suspeitas de que isso poderia acontecer. Afinal, você é muito imprevisível. Mas pensando bem, eu também sou. Por isso você está livre, Gertrude. Pode ir embora. Sem pensar duas vezes, ela atravessa a porta dizendo que finalmente vai para casa. E dessa vez, ela realmente está no seu quarto, tudo colorido, bonito e arrumado. Ela até estranha e se pergunta se aquilo é real, até ouvir sua mãe chamando para almoçar antes da escola. Quase chorando, Gertrude corre e abraça a mãe. O pai fica confuso, porque nunca viu ela daquele jeito, e os três se sentam para comer juntos. Ela diz que estava com muita saudade, mas o pai responde que não faz sentido, já que ela só dormiu umas 8 horas. Gertrude tenta explicar que ficou fora por 40 anos, mas enquanto isso, os pais continuam comendo sem parar. Ela até perde a fome, só que eles começam a agir estranho, forçando ela a comer, até que começam a se transformar em criaturas bizarras. Gertrude se assusta, sai correndo, entra no quarto rapidamente e tranca a porta. Gertrude foge dos pais bizarros e se tranca no quarto, mas logo perde a paciência e começa a gritar: Ei, ser maligno! Tá achando isso engraçado? Me torturar com a coisa que é mais importante pra mim? Então que se dane! Faz 30 anos que tento voltar pro meu quarto. Mas esse nem é ele, certo? Isso é o submundo. De repente, um brinquedo ganha vida e começa a falar: Pensou que o inferno era apenas dor física? É só uma questão de tempo até descobrir o que machuca mais. Isso dói, não é? Perder toda a sua família e vida? Gertrude explode de raiva e destrói completamente o boneco, mas logo em seguida surge uma entidade cósmica da escuridão, que começa a dizer: Você me surpreendeu, Gertrude. É raro assistir boas lutas, pois a maioria só tem gritos e choros. Ai, não. Por favor, pare. Não posso suportar. E por aí vai. Mas você é diferente, certo? Gertrude nem deixa terminar e começa a xingar, chamando ele de lixo e dizendo que já derrotou todo mundo e vai acabar com ele também para sair daquela dimensão fedorenta. A entidade então responde:
Sinceramente, eu pensei em tirar você daqui e depois te prender aqui em um loop temporal. E isso seria seu inferno. Mas isso não será o bastante. É simples. Entendi que não posso torturar você tirando o lugar que ama. Só preciso te mandar para aquele lugar que você odeia. Gertrude começa a ser sugada e grita desesperada pedindo para ele parar, mas não adianta. Ela é puxada completamente, cai no vazio, atravessa as nuvens e despenca direto de volta no mundo das fadas. Gertrude morre e encontra uma entidade cósmica que estava manipulando tudo, e sem hesitar, ele envia ela de volta para o mundo das fadas, condenando ela a repetir todo o sofrimento novamente. Logo depois, vemos um castelo no submundo, onde a recepcionista conversa com a bruxa Oribela, que quer falar diretamente com o chefão. Alô? É bom ser importante, pois eu estava relaxando um pouco vendo uns humanos se afogando eternamente. Oribela responde: Senhor das Trevas, nós tínhamos um trato. Eu enviava Gertrude, eu cumpri minha parte do acordo. Agora é sua vez. Então, a entidade se teleporta para um depósito cheio de objetos mágicos e pega uma caixa misteriosa, mas avisa que ela deve usar com cuidado, pois se algo der errado, tudo pode entrar em colapso. E diz que vai enviar pelo correio. A cena corta para a cidade, que está tranquila. O mago bugado anda normalmente, e ao fundo vemos o correio, onde Duncan agora é um CLT escravizado, que quando chega o domingo à noite, fica pensativo sobre como vai viver repetindo o mesmo ciclo sofrido. Quero dizer, agora ele é um funcionário. O gerente explica como funciona o estoque e o processamento das entregas, e avisa que ele também precisa trabalhar no balcão 2 vezes por semana, já que os outros sempre se demitem. De repente, a entidade aparece segurando a caixa, e se apresenta como Bill. Bill mostra a caixa, e exige que ela seja entregue imediatamente, mandando Duncan fazer a entrega, mas o gerente tenta impedir, dizendo que é o primeiro dia dele. Então Bill dispara uma rajada de fogo, e obriga ele a obedecer. Duncan sai voando com a caixa, atravessa a floresta dos cogumelos, passa pelos oceanos, cruza as montanhas floridas, e finalmente chega na casa da bruxa. Ele bate na porta, e a campainha assustadora pergunta: O que você quer, dragãozinho? Olá, sou do correio e tenho uma entrega para a bruxa Oribela. Entre, ela está esperando você. Duncan entra, sobe as escadas e encontra Oribela preparando uma poção, e a caixa era justamente o último ingrediente que faltava. Ela coloca o conteúdo no caldeirão e um ser começa a surgir. Uma luz intensa toma conta do local e então aparece uma criatura bizarra. Oribela veste aquele ser misterioso, mas no mesmo instante tem sua alma roubada, sobrando apenas o corpo sem vida. Enquanto isso, a criatura vai embora, exalando um poder mágico absurdo. Mas a grande pergunta é: quem é esse novo ser que diz odiar o mundo das fadas? Rainha Cláudia ressuscita e já retorna destruindo tudo, e Fairyland é tomada por trevas que desintegram qualquer um no caminho, enquanto ela grita que voltou e elimina vários cidadãos. Vendo aquilo, Duncan foge voando e começa a procurar Larry por todos os lugares, até conseguir uma localização. Chegando na casa, encontra Larry bebendo sem parar. Duncan entra e conta tudo o que aconteceu, dizendo que precisam trazer Gertrude de volta. Então os dois vão até a árvore ancestral, onde fica o Conselho Supremo. Duncan ameaça queimar tudo, e assim consegue entrar, mas ao chegar, são recebidos pelas entidades, e uma delas diz: A volta da Cláudia Sombria já é do nosso conhecimento. Mas por que fez uma viagem tão longa para explicar algo que já sabíamos? Explique-se. Larry responde que eles precisam trazer Gertrude de volta ou todos vão morrer nas mãos da Cláudia. Mas de repente, todos começam a rir, e Larry, desesperado, grita: Acharam engraçado? O que vocês, seus velhos de merda, estão fazendo para detê-la? Pra mim parece que estão se escondendo dentro dessa árvore velha para fugir dos problemas. Vocês são as entidades mais poderosas do mundo das fadas. E apenas nós dois estamos tentando parar o fim do mundo. O mago bugado responde: Esqueceu qual é a sua posição? E a nossa? Não é a primeira vez que o fim do mundo nos ameaça. E temos regras que devem ser seguidas para evitar a ruína do mundo das fadas. Duncan perde a paciência, começa a xingar todos e diz que se continuarem seguindo regras, todo mundo vai morrer e que Gertrude é a única capaz de parar Cláudia. O mago bugado discorda, mas a tartaruga anciã manda ele calar a boca e revela que ele mesmo já tinha sugerido chamar Gertrude e agora quer pagar de bonzão. Então a tartaruga faz uma ligação para Bill e pede para ele trazê-la de volta. Bill aparece novamente no correio, dessa vez segurando a própria realidade onde Gertrude estava presa, e logo em seguida ela é
teleportada diretamente para o Conselho Supremo. Ela desabafa e xinga, mas em seguida chegam em um acordo, onde todos eles combinam seus corações, formando um poder inimaginável, e entregam para Gertrude, que agora se tornou um dos seres mais poderosos do mundo das fadas. Agora, Gertrude precisa enfrentar Cláudia Sombria, que está destruindo tudo. Nem mesmo os cavaleiros conseguem sobreviver, e o rei Moranguete observa enquanto todos fogem, esperando ajuda do Conselho Supremo. Cláudia se aproxima e diz: Sabe, eu sinto muito por você não poder salvar seu povo ou seu mundo. Você parece ser um bom rei, sei disso, pois fui uma boa rainha. Eu amei o mundo das fadas mais que minha própria vida. Eu fiz de tudo para não quebrar as regras. Mesmo assim, teria funcionado se não fosse aquelas crianças encheridas. De repente, uma luz surge. É Gertrude, agora com poderes divinos. Cláudia ataca imediatamente com uma rajada de energia, mas Gertrude bloqueia com uma mão e devolve o ataque. Cláudia desvia e se transforma em uma nuvem de trevas, dizendo: Nada vai sobreviver. Minha tempestade vai devorar tudo e todos. E não restará nem mesmo uma lembrança desse mundo. Isso tudo será sua culpa. Gertrude não se intimida e carrega um ataque massivo, um tipo de Kamehameha mágico que derruba Cláudia, deixando ela atordoada e sem poderes. Gertrude se aproxima e diz: Cláudia, eu sei que fiz da sua vida um inferno. Eu sinto muito. Cláudia manda ela se lascar e tenta usar seus poderes, mas não consegue. Então parte pra porrada e acerta um soco que faz Gertrude sangrar. Mas logo em seguida ela é completamente dominada, recebendo golpe atrás de golpe até seus dentes quebrarem. Essa é a Gertrude que todos conhecem e amam. Nenhum poder da luz pode mudar o que você é, criança. Por que você me obrigou a fazer isso? Você está lutando só para ver todos que você conhece morrerem? Pensa, Cláudia, pensa! Você sabia o tempo todo que eu era mais forte e que eu podia te matar. Então me mate. Termine a história. E enfim tenha seu final feliz. Gertrude se prepara para dar o golpe final, mas Larry interrompe, pedindo para ela não fazer isso, já que Cláudia já foi derrotada. Cláudia é levada pelos cavaleiros e as entidades do conselho aparecem discutindo o que fazer. Depois de muita conversa, Gertrude perde a paciência e ameaça a todos. Então o mago bugado estala os dedos e manda ela de volta para casa, deixando Larry sozinho. No mundo real, vemos Gertrude já adulta, dormindo no trabalho. O supervisor aparece mandando ela entregar os relatórios para o Sr. Chave antes do almoço. Ela reclama, mas aceita, e ainda questiona por que tudo envolve chaves. Tenta pesquisar sobre o mundo das fadas no Google, mas desiste. E no final só diz: Se o mundo das fadas. O pior final que eu já vi na vida. Eu gostei do final. Não é possível! Já acabou? É o fim mesmo?